raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. Paz do Senhor, Jovem Atos, toda a igreja ali do Vale 5. Estamos mais uma vez aqui nessa live. Na última live nós fomos grandemente abençoados. Nós chegamos nesse lugar hoje aqui, já sentindo a presença de Deus. Vai para sua sala, junte a sua família. Vamos juntos adorar o Senhor, celebrar Ele, cantar junto. Essa semana nós estávamos falando sobre ansiedade, vamos continuar falando. Então, abre o seu coração, deixa Deus curar a sua alma, que essa mensagem, que esse louvor venha chegar nas casas, lugares inalcançáveis, que possa chegar em pessoas que nunca vimos, mas que o louvor venha chegar com libertação, cura na casa das pessoas. Vamos orar por isso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Jesus, mais uma vez numa live, meu Pai. Senhor, venha nos usar grandemente para as outras pessoas, que venha haver cura, libertação na vida das pessoas, que venha chegar nos lares. Em nome de Jesus, nas famílias. Usa a nossa irmã Milene, meu Pai, na palavra. Em nome de Jesus, que vidas possam ser tocadas, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, amém, aleluia. Então vamos adorar o Senhor nesse momento. Abra o seu coração, deixe o Rei da Glória habitar na sua vida. Deixa Ele acalmar e tirar toda a ansiedade, tudo aquilo que tem te tirado a paz. Eu tenho um
vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Será que você pode continuar declarando? Não há um Deus como o nosso Deus. Não há um Deus que nos olhe, que nos toque da maneira que Ele faz. Ele tira toda a dor, Ele tira tudo que nos incomoda, porque Ele é Deus e se importa com a gente. Declare: ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca, ninguém me toca. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Céus
você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Que o Espírito Santo ele possa tocar em você essa noite, que ele possa abrir o seu coração e tirar tudo aquilo que tem te tirado a tua paz. Ninguém te toca como o Senhor pode te tocar. Ninguém faz aquilo que o Senhor pode fazer por ti, porque Ele é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Amém. E eu declaro essa noite uma noite de vitória, uma noite em que haja quebra de tudo aquilo que tem nos tirado a paz. Dessa vez a ansiedade ela não vai nos dominar. Amém. A palavra de Deus ela diz: lançai sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. O nosso Deus, aquele que peleja por nós, tem cuidado de nós. Ele tem perseverado por nós. Então não desista. Fica com essa mensagem, com essa ministração, que ela venha te dar encorajamento, que ela venha te dar força para permanecer e para continuar. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de vocês a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, prontos para falarmos um pouquinho mais da palavra, para a graça de Deus. E nessa semana nós estamos falando de um assunto muito importante, um tema muito importante, que é sobre ansiedade. E esse tema ele é um tema bem propício para o tempo que estamos vivendo hoje. E eu fiquei muito honrada pelo convite de poder falar sobre isso, porque foi algo que eu realmente vivi na minha vida e pude experimentar da graça de Deus sobre a minha vida, para que hoje eu estivesse aqui falando mais um pouquinho sobre isso com vocês. E eu começo fazendo uma pergunta para vocês. O que é ansiedade? O que vocês acham que é ansiedade? A ansiedade ela é uma inquietação, uma preocupação excessiva que você tem ou a respeito de algo ou do futuro. E nós colocamos isso no nosso coração muito fortemente e nós ficamos muito ansiosos por respostas, ansiosos para vivermos determinadas situações. Nós vivemos hoje num mundo que ele é muito cheio de incertezas. Você tem muitos problemas, hoje nós estamos vivendo num tempo de pandemia e nós nos deixamos muitas vezes levar por isso. E o nosso coração ele fica muito aflito, nossa mente, a gente só vive envolto disso, como é que vai ser o amanhã, será que vai demorar muito, será que eu vou conseguir? E isso é ansiedade, é uma preocupação excessiva que vai muito além do normal. Aquilo que você fica 24 horas matutando na sua cabeça, pensando sobre aquilo, o seu coração ele fica aflito, o seu coração ele fica pedindo para que aquele dia chegue logo, porque você muitas vezes espera até mesmo que quando aquele dia chegar vai ser uma má notícia ou vai dar algo errado e você não tem o controle sobre o seu pensamento. Isso é ansiedade, é uma preocupação muito excessiva referente a algo. E muitas vezes nós temos uma preocupação, uma ansiedade muito grande quanto ao nosso futuro. Porque nós, como seres humanos, nós temos a necessidade de ter o controle. Nós temos aquela necessidade de ter o controle sobre a nossa vida. Então, nós queremos o quê? Que tudo aconteça conforme a nossa vontade, que tudo aconteça conforme o nosso tempo. E aquilo vai afligindo o nosso coração, aquilo vai enchendo o nosso coração. E quando a gente olha para o futuro, às vezes a gente espera que vá acontecer o pior. Eu tive uma experiência assim, muito grande quanto à ansiedade e eu tinha uma preocupação no meu coração muito grande quanto ao meu futuro. Por quê? Porque até então tudo havia acontecido conforme eu queria. Tudo havia acontecido conforme o meu planejado. Mas a partir do momento em que as coisas elas começaram a sair de uma maneira que eu não queria, aquilo começou a me deixar ansiosa. Eu havia ingressado na faculdade pública conforme eu havia planejado, eu tinha
eu tinha arranjado o meu estágio conforme o meu planejado, mas quando chegou ali naquele momento que eu estava terminando a minha faculdade, eu me vi desamparada sem emprego, eu comecei a olhar e dizer, meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor me esqueceu, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir arranjar um emprego nunca, quando é que isso vai chegar? Mas não foi isso que eu planejei para a minha vida, eu planejei a minha vida terminar os meus estudos e logo em seguida encontrar um emprego, e cadê esse emprego não chegava? E aquilo começou a afligir o meu coração. Por quê? Porque eu passei a olhar para o meu futuro e eu via que não ia dar certo. Apesar de ser um momentinho ali, de tudo até então tinha dado certo, mas aquele momento não saiu conforme eu planejado, eu olhava para trás e aquilo afligia muito. Eu olhava e dizia, meu Deus, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir um emprego, isso vai demorar muito. Eu nem tinha dado espaço para Deus trabalhar na minha vida conforme o querer dele. E aquilo afligia muito o coração. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós olhamos para o futuro com muitas incertezas quanto ao que nós podemos fazer. A gente olha, a gente diz, a gente não consegue parar essa pandemia, a gente não tem medicamento, as pessoas elas não estão conseguindo, os médicos, os hospitais. Nós temos pessoas dentro da nossa casa que são fragilizadas quanto a esse vírus e nós olhamos e nós ficamos assustados. E vem aquela ansiedade, a gente não pode fazer nada, a gente se preocupa, a gente acha que nós somos incapazes, que nós somos, mas aí é que é o segredo. Deus, ele é o segredo. A gente precisa colocar na nossa mente que existe um Deus. E é esse Deus que age sobre nós. A ansiedade é uma preocupação quanto ao que nós podemos fazer, quanto às nossas limitações. Quando a gente olha para o futuro, a gente não enxerga algo que nós possamos fazer para mudar a nossa história. Mas Deus, ele pode. Então, quando nós levantamos os nossos olhos para Deus, nós vemos um futuro totalmente diferente. Então, a ansiedade, ela é isso, é uma preocupação, é você olhar para si, você achar impotente, você olhar para uma situação que você acha que é impossível de ser concretizada, é você olhar nesse momento a sua faculdade, né, que talvez você tenha que ter parado um tempo, você ia terminar daqui a um ano, agora acrescenta mais um ano para você e você olha com uma certa incerteza, é dentro da sua casa, talvez uma necessidade econômica que você está passando, é até mesmo o fato de você ficar muito tempo dentro de casa e você não saber lidar com essa situação e aquilo lhe deixa ansioso, lhe deixa preocupado. Você tem passado 24 horas do seu tempo pensando nisso, pensando como é que vai ser, você está matutando quanto ao problema que você está vivendo, quanto às circunstâncias que você está vivendo. Mas quando nós encontramos Deus, a nossa história ela é diferente. A gente sabe que Deus ele age em meio a todas as situações, em meio a tudo. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Nós vamos aprender sobre Deus em meio à ansiedade. O que Deus ele pode fazer conosco? Como é que Deus ele age? O que nós podemos fazer para nós mesmos termos o controle sobre a nossa mente, o controle sobre aquilo que está sobre o nosso coração. O sintoma da ansiedade, ela vai muito além do psicológico. Ela vai muito além do psicológico. A ansiedade ela também afeta o nosso físico. Eu lembro que, quando eu tinha crise de ansiedade, a primeira coisa que eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu ia morrer, o meu coração ele disparava, eu me via aflita, me faltava ar, me dava um desespero, e aquilo estava encadeando o quê? Ataques de pânico. Eu começava a entrar em pânico. Por quê? Porque eu estava ali tranquila, né, ficava uns 10 minutos tranquila, de repente eu começava a pensar no meu futuro. De repente eu começava a pensar nos problemas. E o meu coração ele começava a disparar. Disparava. E eu ficava nervosa, eu queria correr. Então, o sintoma da ansiedade ela vai muito mais além. Lá em Provérbios, no capítulo 12, o versículo 25, ele fala o seguinte: o coração ansioso deprime, outras linguagens falam, deixa abatido ou rouba a felicidade do homem. A ansiedade ela vem com esse propósito. É como se você tivesse 24 horas para você viver ali naquele dia, para você aproveitar aquele dia, mas você passa 24 horas daquele dia só pensando no problema, só pensando na circunstância. A sua vida ela gira em torno daquele pensamento, a sua vida ela gira em torno daquele problema. Então você alimenta a sua mente ela vive em direção daquilo, porque não vai dar certo, porque eu não vou conseguir, porque vai demorar muito, porque não é do jeito que eu estou aqui, eu queria. Então nós nos alimentamos dessa ansiedade. E isso tira a nossa alegria. Isso tira a nossa alegria. Por quê? Porque Deus ele quer que nós vivamos com felicidade, com alegria no nosso coração, porque nós confiamos nele. Mas quando a gente olha para o problema, isso tira de nós. A alegria ela foge de nós. Eu lembro que eu gosto muito de rir.
Para quem não me conhece, assim, eu gosto muito de rir. Se me colocarem para me assistir um filme, eu sempre vou preferir assistir um filme que me faça rir. Eu sempre gostei muito disso, de rir, estar ali em família, com papai, mamãe, meus irmãos, meus amigos. Eu gostava disso, estar dando risada. De repente, quando eu tinha essas crises de ansiedade, eu não conseguia rir. Eu olhava para as coisas assim, antes que me traziam alegria, que me faziam rir, eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu só parava mesmo, só parava de pensar no problema quando eu dormia. Quando eu dormia, ali era o meu momento de paz, quando eu entrava no sono. E muitas vezes, quando chegava a noite, eu lembro de deitar, conseguir finalmente dormir, e eu acordar no meio da noite desesperada, do nada, porque eu não tinha paz. Eu não tinha paz. E aquilo estava me prejudicando, eu já não tinha mais força, eu já não queria mais fazer as coisas, eu só queria fugir daquilo. Eu vivia 24 horas pensando como eu podia fugir daquilo, da maneira humana, da maneira que eu poderia fazer. Até então, eu não tinha ligado meu pensamento a Deus. Eu não tinha entendido onde é que eu poderia achar uma solução ou como eu poderia achar uma solução em Deus. Até então, enquanto eu estava passando por todos esses problemas, eu só pensava naquilo que eu poderia me fazer, só eu. Como a minha mãe poderia me ajudar, como meu pai ele poderia me ajudar. Chegou numa hora assim que eu lembro de eu ir para a casa da minha avó, porque eu não conseguia mais ficar em casa só. Porque se eu ficasse em casa só, eu ficava naquele pensamento. Tudo ia dar errado na minha vida, que eu não ia conseguir nada. E eu lembro que eu pegava o carro de manhãzinha cedo e ia me embora para a casa da vovó. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu fiquei muito aflita. Eu tive um ataque de pânico, aí a minha avó ficou sem saber o que fazer. No entanto, a minha velhinha ela tentou ali me socorrer, me acalmar, que ela até então não sabia que eu tinha crise de ansiedade nem de pânico. E a vovó ligar para o papai, falar tudo o que está acontecendo, e o papai olhar bem assim, mamãe, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho tentado fazer de tudo pela Mirlene e eu não consigo. Porque até então, quando eu tinha esses problemas, era quem eu procurava socorro. Não que esteja errado, mas era somente onde eu procurava o meu socorro. Eu ia com a minha mãe, eu ia com meu pai, eu tentava ali de forma humana, tentar entender aquilo que eu estava passando, porque era algo que eu nunca havia vivido antes. Até então era novidade para mim. Eu só vim saber que eu estava tendo crises de ansiedade, de pânico, que estava virando uma depressão, quando eu fui ao psicólogo e ele me falou, olha, você está passando por isso, isso, isso. O nome disso é crise de ansiedade. Foi aí que eu fui apresentada à crise de ansiedade. Porque até então era algo desconhecido para mim, era algo desconhecido no meu coração. Então, eu sempre procurei formas humanas de fazer. E era algo que maltratava muito o meu corpo, maltratava muito o meu pensamento, os meus sonhos, os meus objetivos, ele já era como se não existisse. Eu já não tinha algo assim, um foco para me seguir, porque tudo estava embaralhado. É como se eu tivesse construído toda uma linha do tempo e quando aquilo ali não saiu da minha maneira, eu esquecesse tudo. Eu esquecesse todos os meus planos, todos os meus objetivos, e eu não conseguisse mais olhar para frente e entender que ia dar certo, sim. Eu não conseguia olhar lá para frente e me ver uma pessoa bem-sucedida. Eu não conseguia olhar lá na frente e ver a empresa onde eu queria trabalhar, porque eu sempre sonhei dessa maneira. Naquele instante ali, acabou tudo. Apagou tudo da minha vida que eu tinha planejado de alegria, e eu só consegui viver aquele momento de dificuldade, aquela circunstância difícil. E maltrata muito, tanto psicológico quanto o nosso corpo. O nosso corpo. Maltrata muito. E aí você se pergunta, ok, ansiedade, mas tem alguma coisa na Bíblia que fale sobre ansiedade? Como é que funciona? Como é que eu posso procurar isso na Bíblia? E foi assim que eu consegui aí entender na Bíblia como é que funcionava tudo isso. Eu tentei encontrar algo na Bíblia, eu tentei encontrar em Deus alguma solução, o que eu poderia fazer espiritualmente, porque eu sentia que ia muito além, sabe, do físico, eu sentia que era muito além da minha mente, eu sentia que era algo um pouquinho mais profundo, eu sentia isso. E foi quando eu fui voltar, na verdade, para os caminhos do Senhor ali e entender como é que funciona. Na Bíblia, a gente tem assim grandes exemplos de grandes homens de Deus, grandes escolhidos de Deus, que passaram, sim, por seus momentos de ansiedade em meio a circunstâncias e preocupações. Nós temos lá no Salmos 13, no versículo 2, que diz o seguinte, o rei Davi escreveu o seguinte, até quando terei ansiedades e preocupações, tristeza no meu coração todo dia? Rei Davi escreveu isso. Aí,
o que a gente vê aqui nesse versículo? A gente está vendo aqui as palavras de uma pessoa preocupada, de uma pessoa que está ali passando por um momento de dificuldade muito grande, ao ponto dele chegar e fazer uma pergunta: até quando? Até quando terei essas preocupações, terei ansiedade? Até quando? É uma pessoa ali que talvez ela estivesse olhando e dizer: Deus me esqueceu. Deus, Ele me esqueceu. Eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de dificuldades, e Deus, Ele me esqueceu. Uma pessoa que estava ali passando por grandes mesmo dificuldades, ao ponto de olhar para Deus e perguntar. E assim mesmo somos nós. Assim mesmo somos nós. Muitas vezes, quando nós chegamos a ter crise de ansiedade, é porque nós olhamos e nós pensamos: Deus, Ele não está comigo. Onde é que está Deus? Eu estou esquecida. Quando é que isso vai chegar? Como? Como que eu vou passar por isso sozinho? E rei Davi, nesse momento, ele estava passando por isso. Ele estava passando por isso. As suas palavras aqui, elas são o quê? De profundo lamento. Ele está se lamentando, ele está olhando as circunstâncias, ele está vendo que está difícil, ele está preocupado ali com aquilo que ele está vivendo. Davi, ele estava muito triste, muito angustiado nesse capítulo 13. E a sensação que ele tinha no coração dele era realmente de abandono. Então, muitas vezes, nós vemos ali envolvidos nisso. Aí você pensa assim: beleza, mas esse Salmo 13 aqui é da história de Davi. É ali uma circunstância, alguma coisa que ele estava passando naquele momento. Só que nós também passamos por isso. Nós também nos encontramos nessa mesma situação que Davi muitas vezes, onde nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, olhamos para a nossa vida e nós ficamos preocupados. Quando nós olhamos as circunstâncias, nós nos vemos abatidos. Aqui é um exemplo, aqui na verdade é um salmo que muitas vezes nos representa. Às vezes nem nós conseguimos falar assim com Deus, e esse salmo aqui, ele representa aquilo que está no nosso coração. Quantas vezes nós passamos dias e dias ali preocupados e nós olhamos: até quando isso vai ficar no meu coração? Até quando essa tristeza vai ficar no meu coração? Até quando esses pensamentos eles vão ficar na minha mente? Eu lembro que eu cheguei a pensar coisas horríveis quanto à minha vida, sobre continuar viva ou não, questionando isso, porque eu só queria que aquilo saísse de mim. Eu só queria que aquele pensamento ali não estivesse mais ali, eu não conseguia achar outra solução senão isso. Porque a gente se vê nessa situação. Não tem aquele que vai chegar diante de nós e dizer bem assim: eu não tenho problema. Todos nós vamos ter problema. Todos nós vamos ter problema, mas a maneira como nós mesmos lidamos com isso é o que vai direcionar o nosso caminho. Quando você entende que há um Deus que pode ali sim lhe ajudar, que mais improvável que seja a situação, Deus ele pode se intervir, você vai querer viver, porque você não vai olhar para o seu problema, você vai olhar além daquilo, você vai olhar aquilo que Deus ele vai continuar sim fazendo na sua vida, você vai olhar para as promessas de Deus e não para as suas dificuldades. Então, Davi aqui nesse momento, ele representa muito cada um de nós, porque não há aquele que possa dizer que ele não fique preocupado, não há aquele que diga que talvez ele não fique ansioso, porque no mundo em que nós vivemos é propício que qualquer um tenha essas crises, qualquer um fique ansioso. E Deus ele é ali um momento, ele é um resgate para nós. Deus ele é a nossa força, Deus ele faz com que nós olhamos um pouquinho mais adiante. E é muito importante nós entendermos aqui o papel de Deus na nossa vida. É muito importante aqui que a gente não venha esquecer daquilo que Deus ele tem para nós. A ansiedade ela tem muito isso, é uma angústia muito grande que dá no nosso coração. É algo que você olha para um lado, olha para o outro e você não consegue arrancar de você porque é seu pensamento. Como é que você vai fugir do seu pensamento? Quando diziam bem assim, eu lembro que foi uma frase assim, que maltratou muito a minha vida, quando a psicóloga ela falou bem assim: só depende de você. Quando ela falou isso para mim, eu olhei a minha situação e eu disse: se só depende de mim, eu não tenho força, como é que eu vou vencer isso? Eu lembro que aquilo ali me levou para casa assim, eu olhei para mim e digo: não tem mais jeito, Senhor, eu vou viver toda a minha vida nesse pensamento, nesse sacrifício, nessa ansiedade, nesse pânico. Porque eu olhava para mim e eu não via forças. Quando eu entendi o papel de Deus na minha vida, eu entendi que não era para mim olhar para mim, era para mim olhar para Deus. E que a força que eu precisaria não provinha de mim, Deus, as forças, mas de me sustentar enfrentando tudo isso. E é muito, gente, eu acho que foi uma libertação muito grande para mim quando eu entendi o papel de Deus na minha vida. Eu acho que foi a maior libertação de todas quando o Espírito Santo que me convenceu de que era Deus que eu precisaria buscar. Porque eu lembro que até então eu estava
desviada, né? Estava afastada dos caminhos do Senhor. E foi quando Deus ele tocou no meu coração e falou bem assim: tenta me buscar. Eu lembro que foi uma decisão que eu tomei, assim, acordei e digo bem assim: hoje eu vou para a igreja. Eu lembro que eu fui para a igreja só para me reconciliar, mas eu já tinha aceitado Deus, eu só fui ali fazer publicamente. Mas no meu coração eu já tinha retornado, eu já tinha entregue a minha vida novamente a Ele. Então eu só fui lá para a igreja só para mostrar mesmo: olha, eu estou aqui publicamente dizendo que eu estou entregando a minha vida a Cristo. Mas até então, as pessoas que estavam ali, eles não sabiam de todo o trajeto que eu tinha percorrido para me poder chegar ali e levantar minha mão. Foi um reconhecimento de que Deus ele poderia sim fazer uma mudança na minha vida. E um reconhecimento de quê? De que eu não tenho forças para lutar, mas que com a força dele eu consigo. Porque, gente, quando você olha para o mundo, você olha para tudo ao seu redor, e você vê hoje o caos que está vivendo, e você não entrar em desespero, só Deus. Só Deus ele vindo dizer para você e dizer que não há situação impossível para Ele. E Deus ele fala isso para a nossa vida também. Deus ele fala bem assim: Mirlene, não independente do que você esteja passando hoje, independente se você chegou não onde você queria, não é impossível para mim mudar a tua história. Não é impossível para mim. E aquilo ali, naquele momento, tirou um certo peso do meu coração. Porque aí eu fui aprender. Eu fui aprender como é que eu recorria a Deus, eu fui aprender como é que eu ia ter uma válvula ali para fugir daquilo, como eu iria fazer e traçar ali uma estratégia para me sair dessa ansiedade, através do quê? Através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Deus para a minha vida. Isso é uma libertação muito grande da qual nós precisamos entender. Quantas vezes nós olhamos ao nosso redor e a única coisa que nós conseguimos é ser consumidos por pensamentos negativos? Quantas vezes? Porque no seu trabalho não está dando certo, ou porque na sua faculdade não está dando certo, ou porque está demorando demais, ou porque o relacionamento que você tanto esperava não chega, e você se apega nesse pensamento negativo. Você não consegue nem olhar ao redor aquilo que Deus ele já tem lhe proporcionado de bênção. Você só consegue olhar para aquilo que você não tem. E você resolve o quê? O que é ansiedade? Você resolve ficar remoendo aquilo. Você olha para o seu futuro e diz: não dá, não deu certo hoje, não vai dar certo amanhã, não vai dar certo mês que vem, não vai dar errado, não vai dar problema, porque você não consegue confiar. Você não consegue confiar em Deus. Eu faço uma pergunta: como? Como é que você vai controlar essa ansiedade? Como que você vai controlar a ansiedade dentro de você? Mas aí a gente aprende também onde isso? No próprio capítulo 13. O capítulo 13 dos Salmos aqui, dos Salmos 13 que nós estávamos lendo, ele fala ali no versículo 2 de alguém que está muito angustiado. De alguém que está ali em busca, ele diz: por quê? Até quando? Até quando essa tristeza? Mas no mesmo capítulo a gente vai ler o quê? Lá no versículo 5, Davi ele diz o seguinte: eu, porém, confio no teu amor leal. Meu coração se alegrará com os teus atos de salvação. Deus ele coloca tudo aquilo que ele está passando diante de Deus. Davi ele coloca isso diante de Deus. Davi ele coloca a confiança dele em Deus. Aí eu vou dar a resposta. Como que você vai controlar a ansiedade? Confiando. Confiando em Deus. Ali naquele momento, Davi ele abriu o seu coração e colocou tudo aquilo que ele estava passando diante de Deus. Tudo ele colocou diante de Deus. O Salmo 13, ele é um salmo que ensina para a gente uma verdade. Qual é a verdade? Se você estiver ansioso, se você estiver passando por problemas, por circunstâncias difíceis, confie no Senhor e coloque isso diante dele. Nós precisamos reconhecer. Eu precisei reconhecer isso na minha vida. Porque como eu falei lá no início para vocês, eu era acostumada a ter o controle sobre a minha vida. Eu fiz planos, os meus planos saíram conforme o meu planejado, mas quando chegou bem aqui e não saiu conforme a minha vontade, eu me desesperei. Porque eu pensava que tudo dependia de mim. A minha vida ela não estava no direcionamento de Deus, eu tinha pego esse direcionamento para mim. E chegou ali aquele momento que Deus ele mostrou para mim que eu deveria confiar. Que eu deveria confiar nele e entender que Deus ele tinha sim um caminho para me seguir, que Deus ele tinha sim promessas para a minha vida, mas que eu precisaria confiar nele. E confiar muitas vezes significa você abrir mão
de você estar ali querendo guiar o seu caminho ali, não, porque tem que ser desse jeito, porque tem que ser desse jeito, porque tem que ser no meu tempo, mas você deixar que Deus ele lhe conduza. A própria palavra de Deus ela fala o seguinte: tudo coopera para o bem daqueles que o amam. A Bíblia, lá naquele momento ali, ela não faz uma acepção. Ah, não, isso aqui vai cooperar para ti, quando chegar aqui não vai. Não. Se você colocou a sua vida diante de Deus, se você entregou a sua vida a Ele, e você permite com que Ele guie os seus passos, os seus caminhos, vai dar certo. Aquilo vai cooperar, mesmo que o problema, mesmo que o momento ele seja difícil, aquilo vai cooperar sim para o seu bem. Hoje, eu olho para trás aqui fazendo esse vídeo, porque eu acho que muitas pessoas não sabiam de tudo isso que eu havia passado, só alguns jovens do qual eu pude compartilhar. E hoje eu olho para a minha vida, olhando para trás, isso já tem o quê? Uns 4 anos que eu passei por tudo isso, passei um ano e pouco, alguns anos e uns meses aí nessa luta, mas hoje eu olho para trás e eu entendo aquilo que Deus ele tinha para a minha vida. Eu entendo os planos de Deus para a minha vida. Eu olho para trás e eu entendo que tinha assim, em meio a esse problema, esse aperto no meu coração, a dificuldade que eu passei, muitas vezes pensando que eu ia beirar a loucura, em meio às crises de ansiedade, de pânico, mas eu olho para trás e eu entendo o que Deus ele tinha para a minha vida. Eu entendo que Deus ele tinha assim, ali, um propósito em meio a tudo isso. E eu olho para trás e eu digo: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Porque eu não sei como eu estaria, onde eu estaria se eu não tivesse passado por isso. Eu agradeço muito a Ele por ter me dado força. Então, nós precisamos ter isso em mente. Eu sempre falo isso para as meninas, né, da minha célula, para as pessoas que estão à minha volta, que Deus ele tem sim o melhor para a nossa vida. E que Deus ele está sim no controle de tudo. Deus ele está no controle de tudo. E nós precisamos confiar nele. Nós precisamos confiar nele, porque tudo isso aqui que nós estamos vivendo vai um dia colaborar para mais tarde nós ajudarmos outras pessoas ou levarmos a palavra para outras pessoas. Logo quando eu estava passando assim, que as crises elas haviam melhorado, que eu já não tinha muita crise de ansiedade, eu não conseguia falar sobre o assunto. Eu não conseguia. Quando eu não conseguia falar sobre ansiedade, eu não conseguia falar sobre depressão, eu não conseguia falar sobre ataques de pânico, porque aquilo me remetia ao que eu vivi antes, então eu evitava. Se eu estivesse na frente da TV, a mamãe e o papai eles sabem muito bem disso. Se eu estivesse na frente da TV e passasse no jornal alguma coisa referente à ansiedade, eu me levantava e saía. Eu não conseguia ouvir nada, porque a primeira coisa que me lembrava era o sofrimento que eu passava antes. A primeira coisa que vinha no meu coração era o que eu sentia. E aquilo maltratou tanto a minha vida, maltratou tanto, que eu não conseguia ouvir falar a respeito. E eu não gostava de falar sobre isso. Se alguém fosse falar para mim de depressão, eu preferia não falar, eu fugia do assunto, eu levantava, porque aquilo me remetia ao que eu passei. E hoje, assim, para mim é uma glória, assim, uma alegria muito grande eu poder estar aqui e compartilhar com vocês. Porque eu olho para trás e eu digo: poxa, teve um significado, teve um propósito de tudo que eu passei. E realmente eu estou curada daquilo que eu vivi, porque eu consigo chegar aqui e posso colaborar de alguma maneira. Não por mim, mas como Deus ele agiu na minha vida. E para mim é uma alegria muito grande poder falar isso para vocês. Porque isso só é a comprovação de que Deus ele está conosco. De que quando a gente olha para a nossa vida e a gente vê que as coisas estão difíceis, Deus ele realmente age. Deus ele realmente ele tem um propósito em meio até ao caos em que nós vivemos. Então, o que eu compartilho com vocês? Que se você realmente tem crises de ansiedade, se você passa por esses momentos de dificuldade, creia. Confie no Senhor, porque passa. Quando você confia em Deus, quando você coloca isso diante do Senhor, tudo isso passa. Você um dia vai olhar para trás, você vai se ver ajudando outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Quantas vezes eu não tive, a satisfação de poder conversar com alguém sobre isso, poder conversar com alguém sobre ansiedade, sobre pânico. E a gente só olha para Deus e a gente só consegue dizer: obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor realmente me sustentou. Hoje eu posso dar um testemunho sobre a minha vida, hoje eu posso dar uma palavra sobre isso, não por meros conhecimentos teóricos, mas porque eu realmente pude testemunhar Deus agindo na minha vida. E assim como o Davi, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos confiar.
Nós precisamos confiar, não é fácil. Eu não vou dizer para você que é fácil, que quando eu resolvi, entendi que era Deus que deveria tomar um comando, que eu acordei e que as coisas mudaram. Aí eu tive o quê? Uma estratégia de luta. Eu entendi como é que eu deveria lutar essa guerra. Eu entendi quais tinham que ser as minhas estratégias, o que eu deveria fazer. O principal, eu entendi que o que tinha que ser ali na minha vida era Deus. Então, dali para frente, eu tive o quê? Uma estratégia. Eu sabia onde recorrer, eu sabia como lutar, eu sabia que eu deveria pegar a Bíblia, que a gente fala a Bíblia, nossa espada. Eu entendi que a Bíblia era a minha espada ali naqueles momentos de luta, naqueles momentos de aflições, naquelas noites que eu acordava desesperada, que eu não tinha sono. Eu pegava a Bíblia, eu ia ler, eu ia orar. Quando meu coração ele ficava muito aflito, que eu ficava sozinha em casa, né? Como eu falei para vocês, eu tinha terminado a minha faculdade, eu terminei minha faculdade, eu não tinha um emprego, então eu tinha um tempo muito ocioso. Eu tinha um tempo muito ocioso. E eu entendi que era Deus. Então eu comecei a buscar, eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu ficava só em casa, eu ia varrer a casa orando, cantando, porque eu resolvi fazer de Deus o centro da minha vida, e não a falta de um emprego, e não qualquer coisa que estivesse ao meu redor. E eu lembro que quando eu passei por isso, eu também não tinha nem força para ajudar ninguém. Eu não tinha força para ajudar ninguém. Eu acho que se alguém chegasse comigo para me falar algum problema, eu já caía no chão, já me sentia abatida, porque eu não tinha força nem para ajudar ninguém. E Deus, ele realmente traz isso para a nossa vida. Jesus, ele nos ensina algo muito importante. Ele fala que nós não temos necessidade de vivermos consumidos pela ansiedade. De nós vivermos o tempo todo preocupado, o tempo todo pensando no amanhã, o tempo todo pensando do que será da minha vida. Qual é o motivo? Porque Deus, ele diz o seguinte: Deus, Pai, ele cuida das aves, das flores e da natureza de uma forma geral. Ele jamais deixará de cuidar dos seres humanos, que são a parte mais valiosa da sua criação. Deus, ele não vai deixar de cuidar de você. Deus, ele não vai deixar de cuidar de mim. Ele não vai. Então, quando nós entendemos que o Criador dos céus e da terra, que é detentor de todo o poder, ele cuida de você, não há necessidade de eu olhar e pensar: meu Deus, não vai dar certo. E agora? O que será de mim? E agora, nesse meio dessa pandemia, como que o dinheiro vai entrar dentro da minha casa? Como que eu vou sustentar? E o meu emprego? E como é que vai ficar? E o meu pai que está dentro da minha casa? E a minha avó que está ali no grupo de risco? O quê? Como? E o meu emprego que não chega? O meu relacionamento que não chega? Como é que fica? Não há necessidade. Porque Deus, ele cuida de nós. Deus, ele olha para você, ele tem zelo sim por você e tem zelo por mim. E Deus, isso é o nosso pensamento. Eu sempre falo isso. Se eu estiver conversando com alguém sobre isso, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: quando a situação ela é propícia para você ter ansiedade, que você olha ao redor, porque você se conhece, e você olha ao redor e você diz: isso aqui vai me preocupar. Isso aqui vai trazer preocupação ao meu coração, e a tendência de você que tem crise é você ficar remoendo aquilo. O primeiro pensamento que tem que vir na sua mente é para combater aquele ali é: Deus, ele cuida de mim. E essa situação, ela não é maior do que o meu Deus. É o primeiro pensamento. É o primeiro pensamento que tem que vir sobre você, é isso. Tá dificuldade no trabalho, tá difícil arranjar um emprego, tá difícil na faculdade, tá difícil para casar, tá difícil. Deus, ele cuida de você. Quando o inimigo ele vem tentar colocar e fazer com que você viva 24 horas do seu dia pensando nisso, você tem que combater com isso. Deus, ele cuida de mim. Deus, ele cuida. O apóstolo Paulo, ele reforça essa afirmação quando ele declara o quê? Que Deus, ele não poupou o seu filho para nos abençoar. Então, como? Como ele não irá cuidar das nossas necessidades terrenas? Como? Deus, ele não está alheio à sua vida. Deus, ele não está alheio às suas preocupações. Deus, ele cuida sim de nós. Deus, ele cuida. Deus, ele tem zelo. É isso que nós precisamos entender. Que quando nós confiamos em Deus, nós estamos confiando porque nós temos a certeza de que ele irá agir na nossa vida. Ele irá sim agir na nossa vida.
Deus, ele nunca vai ser indiferente às nossas necessidades. Deus, ele está assim ouvindo aquilo que a gente está pedindo. Deus, ele está ouvindo as nossas orações. Isso é uma certeza que nós precisamos colocar no nosso coração. Milene, mas tudo bem, tem quanto tempo que tu já passou por isso? Eu acho que tem uns 4 anos. Foi 2016. Uns 4 anos que eu estou passando por tudo isso. Tu teve crise de ansiedade desde então? Desde quando? Não tive. Mas quando eu olho assim, eu vejo que a situação ela é propícia para que eu fique ansiosa, eu já tenho algo assim que é dito e feito. Eu vou lá e tento colocar mesmo no meu coração que Deus, ele é comigo. Que aquela situação não é maior do que meu Deus. Eu me repreendo, eu até falo para todo mundo que eu sou o tipo de pessoa que eu mesmo me repreendo. Eu vou lá e digo assim, Mirlene, pelo amor de Deus. Não, Deus está cuidando de ti. Que eu tento colocar aqui no meu coração. Porque nós, como seres humanos, quando nós passamos por um momento de dificuldade, a nossa tendência é só olhar para o problema. Você não consegue olhar para trás, olhar para a sua vida e enxergar nenhuma outra bênção que Deus ele fez ou tem feito. Você só consegue olhar para o seu problema. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se lembrar mesmo. Você tem que pedir que o Espírito Santo de Deus venha se lembrar de todas as bênçãos e venha lhe lembrar de que o Deus ele ainda é com você. E que aquela circunstância que você está passando não é nada. A circunstância que você está vivendo não é nada. E você olhar para o seu futuro e entender que o seu futuro ele vai ser sim um bom futuro. Que se a sua dificuldade está aqui hoje, ela não será eterna. Que se você está passando por um problema um dia, um mês, 2 meses, isso não é eterno. Porque Deus ele cuida, Deus ele não está alheio. Quando você ora, Deus ele não está fechando os ouvidos para não querer ouvir ou não ouvir o que você está falando. Deus ele está sim ouvindo. Mas Deus ele está fazendo uma coisa muito importante. Ele está fazendo as coisas no tempo certo. Tempo. Outra coisa que quem sofre com ansiedade tem uma dificuldade muito grande. Tempo. É uma das coisas ali que encadeia a ansiedade. Quando você quer que tudo aconteça conforme a sua vontade, conforme ali a hora que você quer, o tempo que você quer, não é assim. Deus ele está no comando, então tudo vai acontecer no tempo certo. A Bíblia nos ensina isso, Deus nos ensina isso. Então nós precisamos continuar com isso no coração e tomar isso como uma certeza de vida. Uma certeza de vida. Que se eu fiz um plano para acontecer em 1 mês, e ele vai acontecer daqui a 1 ano, não é porque vai acontecer no tempo errado, mas no tempo certo. Que talvez se acontecesse daqui a 1 mês não fosse da maneira que era para ser. Então confiemos, venhamos confiar em Deus. A outra perguntinha que eu faço aqui é como nós iremos vencer essa ansiedade. Beleza, a gente viu como é que é a ansiedade na Bíblia, né? Como você vai controlar essa ansiedade, mas como nós vamos vencer? Como nós vamos olhar para trás e dizer, olha, passou. Já não faz parte mais da minha vida. Foi um tempo que eu vivi ali, mas hoje eu posso pegar e dar realmente um testemunho daquilo que eu passei, porque eu estou curado. Como é que você vai vencer essa ansiedade? Para vencer a ansiedade, nós precisamos primeiro ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Não há como eu ter intimidade com alguém se eu não converso com ela. Nós precisamos orar. Nós precisamos conversar com Deus. Nós precisamos ter o hábito de ir colocar diante de Deus as nossas necessidades, sim. Lá em Filipenses, no capítulo 6, do versículo do 6 ao 7, nos diz o seguinte: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês são unidos com Cristo Jesus. Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas preocupações, os nossos pedidos. Nós precisamos adquirir esse hábito de orar. Nós precisamos querer buscar intimidade com Deus. Eu sempre falo isso, o que nós temos hoje, espiritualmente, não é o suficiente. Não é o suficiente. Deus ele não é limitado naquilo que Ele pode fazer e nem naquilo que Ele pode dar. Então, nós precisamos buscar, e o meio de nós buscarmos é através da oração. Nós precisamos ter esse hábito, nós precisamos entender que quando nós estamos passando por um problema, nós temos sim que buscar ajuda. Eu busquei ajuda, eu fui ao psicólogo, mas eu tenho que entender também que eu tenho uma ajuda ali, que está bem perto de mim.
Que é Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele está aí com você. Então não tem necessidade de você pegar e negar o que está tão perto de você. Você precisa buscar, você precisa chegar de Deus e colocar diante dele aquilo que está no seu coração. Colocar diante dele, porque Deus, ele ouve. Uma vida de oração, ela é uma vida de intimidade. Alguém que é íntimo de Deus sabe o que fazer com ansiedade. Lançá-la sobre o Senhor. Quando você está ali passando por um momento de ansiedade, que você vê que você já vai entrar naquele momento de crise, você já tem que entender que aquele ali é um momento de você lançar essa preocupação diante de Deus. Porque ela está lhe fazendo mal. E Deus, ele está ouvindo. E Deus, ele está ali ouvindo, esperando você falar a sua necessidade. Outra coisa que é muito importante, né, nós tomarmos como uma estratégia para nós vencermos a ansiedade, é termos a nossa mente não voltada àquela preocupação. Você não ficar cultivando aquela preocupação na sua mente. Porque quando você acaba desencadeando uma crise de ansiedade, é porque você ficou muito tempo ali em volta daquele pensamento, você ficou o tempo todo pensando naquela preocupação, o tempo todo pensando naquela circunstância, muito tempo pensando que algo na sua vida não ia dar certo. Então você fica remoendo muito aquilo. Então é necessário que você faça que nem diz em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogio. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Isso foi algo que eu mudei muito drasticamente na minha vida. Eu mudei muito drasticamente isso na minha vida. Eu cheguei assim num ponto que hoje eu faço uma seleção muito grande daquilo que eu assisto, daquilo que eu ouço, porque eu tento deixar a minha mente o mais saudável possível. Porque a nossa mente, ela é o nosso campo de batalha. Quando você tem crise de ansiedade, é justamente porque você não consegue se livrar daqueles pensamentos. Então, isso mostra o quê? Que além de nós cuidarmos, sim, da saúde do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa mente. E Deus, ele nos dá uma estratégia aqui. Deus, ele diz que nós precisamos encher a nossa mente daquilo que é bom, daquilo que é agradável a Ele. Então, quando nós resolvemos ali realmente lutar contra isso, nós precisamos, sim, fazer uma seleção daquilo que nós estamos ali vivendo, da maneira como nós estamos vivendo. Porque o nosso campo de batalha inteiramente na ansiedade não é contra um gesto que você faz com a mão, não é contra um gesto que você faz com a perna, mas é contra os pensamentos negativos que vêm sobre a sua mente. A sua falta de fé, ela faz com que você olhe e você diga que não vai dar certo. Então você precisa encher a sua mente de algo que vai fazer com que a sua fé ela seja aumentada. Porque a ansiedade, ela também é isso, é quando você não tem fé sobre aquilo que pode acontecer na sua vida. Você não consegue ver as coisas acontecendo para você, você só consegue olhar aquilo que não vai acontecer ou aquilo que vai dar errado. Então é necessário que você se alimente, a sua mente ela seja voltada de coisas que venham aumentar a sua fé. E a própria palavra de Deus, ela diz, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos nos voltar a essa palavra para que nós venhamos sim ter uma mente de fé, um pensamento de fé. O nosso coração ele tenha fé em Cristo, naquilo que Ele pode fazer por nós. Outra coisa muito importante que a Bíblia de Deus ela diz assim: buscai primeiramente a Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi algo assim que eu entendi assim e mudei a minha vida e trouxe assim grandes coisas para mim. Eu tenho vivido grandes experiências dentro da casa do Senhor e com Deus. Eu voltei a minha mente, o meu pensamento todo a buscar a Deus. Naquele momento ali que eu tinha de muita ociosidade, né, que eu estava muito tempo em casa, eu resolvi buscar a Deus. Eu voltei para a igreja, eu comecei a fazer a obra do Senhor, eu comecei a participar ali do culto dos jovens, das redes, das células. Até então eu nunca quis ir para a célula, eu resolvi ir para a célula. Eu resolvi realmente me dedicar à obra de Deus, me voltar a Deus, acreditando que realmente aquele versículo ali ia se cumprir. Buscai primeiramente a Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu tenho vivido até hoje dentro da casa do Senhor, com os irmãos, em comunhão, grandes coisas. Eu já vivi, eu tenho me desafiado a cada dia, porque eu coloquei isso no meu coração. Eu coloquei que eu vou sim buscar primeiramente a Deus, porque se
Deus ele tem me sustentado até aqui, Ele me sustentou até então, nos momentos de dificuldades. Se eu continuasse cumprindo aquilo que Ele ia fazer, Ele ia sim cumprir essa promessa da minha vida. Ele ia sim cumprir, Ele está cumprindo até hoje. Então, é muito importante a gente buscar Deus. É muito importante a gente buscar Deus. Quando eu realmente comecei a viver esse versículo na minha vida, o meu foco, ele mudou totalmente. Eu não conseguia mais pensar no amanhã como, ai, eu vou continuar desempregada, ai, porque vai continuar dando errado, ai, porque eu vou continuar no mesmo jeito. Não, eu olhava o amanhã e entendia, poxa, amanhã eu vou para a igreja, poxa, não, mas amanhã eu vou ler a Bíblia, não, mas amanhã eu vou para a célula, né, que era novidade para mim, passei uma vida inteira fugindo de célula, mas me dei, né, aproveitei ali a ociosidade, fui para a célula, gostei de ir para a célula. Então eu comecei a viver aquilo que Deus ele estava me oferecendo. Deus ele me ofereceu para vir para a escola dominical, apesar de, sempre falo isso, apesar de não ser nova convertida, estar me reconciliando, mas, poxa, eu aproveitei a oportunidade que Deus estava me dando para ingressar no Andando com Cristo. Então, eu ocupei realmente aquele meu tempo para buscar Deus. Eu ocupei a minha mente com as coisas que provinham de Deus. Porque se Deus está me dando esse monte, essa vasta ali, oportunidades para me fazer, então eu vou pegar isso, eu vou aproveitar esse meu tempo e vou fazer. E realmente a minha vida ela mudou. Deus, eu repito isso novamente, Deus ele tem trabalhado muito na minha vida e tem feito muitas coisas. Porque esse é o Deus. Eu sempre falo isso, Deus ele não é limitado. Deus ele não é limitado. Deus ele sempre vai ter vastas coisas para lhe oferecer. Você só precisa ter um coração disposto a isso. Quando você coloca o seu coração disposto a buscar, Deus ele vai lhe surpreender. Deus ele vai lhe surpreender. Então eu digo isso para você, independente da situação que você está hoje. Independente se você tem crise de ansiedade 3 vezes no dia, se você passa o dia todo tendo crise de ansiedade, se esses tempos de pandemia estão difíceis para você, Deus, Ele é com você. Confie, confie. Independente daquilo que você está vivendo hoje, Deus, Ele é com você. Essa situação que você está vivendo não é impossível para Deus. Deixe Deus Ele fazer diferença. Busque, busque. Sabe? Pega essa palavra, coloque no seu coração da mesma maneira que eu também coloquei. Eu não estou falando aqui só por falar. Isso aqui foi algo que hoje eu também estou tomando para a minha vida. Eu também estou tomando isso para a minha vida. Eu estou olhando para trás e olhando a graça de Deus que foi manifesta. Eu estou olhando para trás e dizendo, glória a Deus, Senhor. Então, se você está passando por isso, eu venho aqui, através de um testemunho, dizer para você que tudo isso que você está passando hoje não é eterno. Não é eterno. Confie, porque essas crises de ansiedade na sua vida, ela vai passar. Confie, mas não confie em mim, confie em Deus. Confie em Deus. Deus, Ele zela, Deus, Ele cuida. Se está demorando as coisas, se está demorando, tenha paciência. No tempo certo as coisas vão acontecer para você. Se está difícil dentro da sua casa, se está difícil você lidar com seus pensamentos, confie. Coloque diante do Senhor, ore, busque. Tire esse seu tempo se você está em casa, se você está aí, né, não está indo para a aula, se você não está trabalhando em casa. Tem muito tempo aí sobrando. Use esse seu tempo para buscar Deus. Use esse seu tempo para ler a Bíblia. Use esse seu tempo para orar. Sabe? Aproveite esse tempo para você se achegar mais a Deus, porque eu lhe dou uma garantia de que a sua vida ela vai ser transformada da mesma maneira que a minha vida foi. E quando você realmente entrega a sua vida para Cristo, quando você realmente toma essa decisão de lutar contra esses maus pensamentos, quando você se dispõe a isso, Deus, Ele age. Deus, Ele age com toda certeza. Hoje eu posso chegar aqui com vocês e dizer, Deus, Ele agiu na minha vida, assim como Ele tem agido até hoje. Deus, Ele tem me sustentado até hoje. Você vive todo dia, querendo ou não, você vai viver todo dia lutando contra isso. Porque é um mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde tem aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Deus venceu um mundo. Toda essa dificuldade ela já foi vencida. Olhe para o futuro, sonhe, tenha metas, tenha objetivos. Se olhe no seu futuro não como um futuro de fracasso, como um futuro daquilo que você não vai alcançar, mas sonhe na certeza de que você vai sim alcançar, porque Deus Ele vai sim lhe abençoar, que a sua dificuldade ela não é eterna. Olhe para você, sabe?
Se permita viver em alegria, se permita viver com Deus. Quando você entrega tudo isso a Deus, você experimenta algo muito importante, que é a paz. A paz de Deus. Quando eu colocava minha cabeça para dormir, eu não conseguia, porque eu não tinha paz. Mas quando eu conheci a paz de Deus, a minha vida ela mudou totalmente. Por quê? A paz de Deus é isso. É quando você olha para um lado, olha para o outro, tudo está o caos, mas Deus ele tem a certeza, Ele dá a certeza no seu coração de que tudo isso vai passar. Eis a paz de Deus. Quando Deus ele apresentou para mim, Mirlene, eis a minha paz, eu pude experimentar e viver ela, eu não quis outra coisa. Quando eu posso deitar, colocar minha cabeça no travesseiro, mesmo que o meu dia ele tenha sido horrível, mesmo que as circunstâncias elas digam que o amanhã vai ser ruim, mas eu consigo dormir e confiar em Deus, isso foi maravilhoso para mim, isso foi uma libertação muito grande. Esse foi um dos maiores presentes que Deus me deu. E Deus ele quer dar isso para você também. Hoje Deus ele quer dar isso para você também. Deus ele quer dar paz para o seu coração. Deus ele quer dar alegria para o seu coração. Deus ele não faz promessas vazias, promessas das quais você nunca vai alcançar, mas Deus ele faz promessas reais. Talvez se eu chegasse aqui e dissesse para você, olha, eu Mirlene eu posso dar paz para você, eu Mirlene eu posso dar alegria para você, isso seria mentira. Mas quando Deus ele fala ao nosso coração que ele pode, é porque ele vai cumprir, é porque ele vai fazer. Quando eu digo para vocês, Deus ele diz que nós podemos sim vencer a ansiedade, isso é real. Isso não é algo que você não vai viver. É algo real. Deus ele pode realmente lhe ajudar a passar tudo isso. Deus ele pode fazer com que você passe por tudo isso e mais tarde você olhe com um olhar de vitória e não de derrota. O seu amanhã, ele vai ser um amanhã bom. Vai ser uma manhã de alegria. O seu deitar, ele vai ser um deitar de descanso. Porque Deus ele vai lhe proporcionar isso hoje. Eu estou declarando na sua vida que Deus ele vai determinar, Ele vai dar isso para a sua vida hoje. Se você não tem tido noites de descanso, se você não tem tido paz no seu coração, se as circunstâncias elas têm lhe afligido muito grande, se você tem olhado para você e se sentido incapaz, se você tem ficado ansioso por isso, porque você acha que o seu futuro não vai acontecer, ou porque seus planos não vão se cumprir, porque a sua faculdade não vai terminar, porque o seu casamento não vai sair, Deus ele está lhe dando uma certeza de que seus planos eles vão se concretizar na sua vida. Esse é um Deus. Essa é a promessa que Deus ele faz hoje. Eu decreto, eu falo isso para a sua vida, porque Deus ele vai cumprir. Deus ele vai cumprir. Deus ele é maravilhoso. Tem horas assim que eu olho assim, eu fico besta assim, eu fico apaixonada por Deus, porque esse é um Deus que nos surpreende. Deus ele nos surpreende. Deus ele vai também surpreender você. Então o que eu digo para você é não desista. Não desista. Não olhe para a sua vida hoje, achando que o que você está passando não tem fim, porque tem sim. Deus ele cuida de você. O que eu peço é que você coloque isso diante do Senhor. Que você hoje coloque diante dele as suas preocupações, coloque diante dele tudo que você tem passado dentro da sua casa, na sua família. Coloque diante dele, porque tudo isso tem uma solução, porque ele pode. Nosso Deus é um Deus do impossível. Então eu convido você nesse momento a fechar seus olhos e orar. Vamos fazer aquilo que eu falei aqui, que Deus ele nos ensinou, que é colocar diante dele todas as nossas preocupações. Senhor Deus, graça, Senhor Deus, nós te damos, Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus. Nós somos gratos pela Tua misericórdia, Senhor Deus, nós somos gratos pelo Teu amor, Senhor Pai. Nós venhamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, Pai, colocar todas as nossas preocupações, Senhor Deus, tudo aquilo que tem afligido, Senhor Deus, os nossos corações, Pai, nós colocamos hoje diante de Ti, Senhor Deus, porque nós confiamos, Senhor Deus, porque nós cremos, Senhor Deus, que essa situação que nós estamos vivendo, Senhor Deus, não é uma situação impossível para Ti, Pai, que muitas vezes nós nos olhamos e nos sentimos incapazes, Senhor Deus, ao ponto, Senhor Deus, de não confiarmos em Ti, Senhor Deus, ao ponto de acharmos que a situação ela é maior, Senhor Pai, mas o Senhor, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, vai entrar com providência, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Pai, que está assistindo, Senhor Deus, esse vídeo, Pai, e que se em nome de Jesus, Pai, ele tem sofrido com ansiedade, Senhor Deus, que o Senhor venha repreender, Senhor Jesus, que o Senhor venha repreender, Pai, que ele venha ter confiança em Ti, Pai, que ele venha olhar, Senhor Deus, o seu futuro com fé, Senhor Deus, que ele venha sonhar, Pai, que ele venha, Senhor Deus, almejar, Senhor Jesus, te conhecer, que ele venha almejar, Senhor Deus, viver os Teus planos, Senhor Jesus, que a fé, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, tomar lugar, Senhor Deus, dessa ansiedade, Senhor Jesus, que a alegria, Senhor Deus, venha fazer parte da vida, Senhor Deus, dessa pessoa, desse Teu filho, Senhor Jesus, que cada dia, Senhor Deus, ele venha acordar e amanhecer todas as manhãs, Senhor Deus, esperando
buscando viver o extraordinário, Senhor Deus, e não decretando, Senhor Deus, que a sua vida, aquele dia vai ser um dia horrível, Senhor, mas que ele venha, Senhor Deus, ter o desejo no coração, Senhor Deus, de viver mais de Ti, Senhor Deus. Venha ser real na vida dessa pessoa, visita, Senhor Deus, esse irmão com o Teu Espírito Santo, Senhor, faz o sobrenatural na vida dele, Senhor Deus, mostra a ele, Senhor Deus, que o Senhor pode fazer milagres, Senhor, fortalece, dá ânimo, Senhor Deus, que a cada dia, Senhor Deus, ele venha acordar disposto a lutar, Senhor Deus, porque ele tem convicção, Senhor Deus, de que esse sofrimento não é eterno, Senhor Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha sobre os nossos lares, Senhor Deus, que esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, Senhor Deus, eles não venham definir, Senhor Deus, aquilo que nós somos, Senhor Deus, mas que em nome de Jesus a nossa confiança ela venha estar em Ti, Senhor Deus, que nós não venhamos nos deixar se abalar, Pai, por esse momento, Senhor Deus, por essas circunstâncias, Senhor, mas que nós venhamos levantar a nossa voz, Senhor Deus, e decretar, Pai, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, Pai, e que essa circunstância, Senhor Deus, ela não é maior que o Teu poder, Senhor Deus, ela não é maior, Senhor Pai, então em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, Senhor Deus, e nós já Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, Senhor Deus, pela vida desse irmão, Senhor Jesus, por toda a libertação, por toda a cura, Senhor Jesus, que o Senhor vai sim fazer na vida desse irmão e na minha vida, Pai, é o que nós Te pedimos, Senhor Deus, e Te agradecemos, Senhor, amém, amém, irmão. Muito obrigado, irmão, por vocês estarem aqui conosco. Eu espero que essa palavra ela tenha realmente aí chegado ao seu coração e que você venha viver. Que tudo aquilo que foi ministrado aqui hoje você venha viver. Que não venham ser só palavras vazias, mas que você venha permitir que isso chegue ao seu coração. Eu agradeço muito por vocês terem estado aqui, assistido esse vídeo, que você venha ser grandemente abençoado. E que Deus abençoe grandemente a sua família e até o próximo vídeo. Amém.